Senhor, o intenso desejo do nosso coração de que Tu nos envolvas na Tua divindade. Obrigado por esses momentos tão profundos e expressivos de adoração. Sejamos mais uma vez contemplados com a manifestação da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Muito boa noite. Nós estamos iniciando hoje uma nova série. Terminamos a série A Copa da Vida no tempo certo, né? E a família Schmidt ganhou a Copa. Os alemães marcaram presença e deu exatamente no que deu. Ontem nós fizemos planos de iniciar hoje uma série intitulada Batalha Espiritual, mas não sei porquê, eu fui tocado e decidi mudar a série para uma série intitulada Simplesmente como Jesus. É tudo o que nós precisamos, pela sua graça e o seu poder. E a mensagem de hoje intitula-se Um Coração como o dele. Às vezes a gente fica pensando como eram os olhos de Jesus, o seu olhar, como era a sua face, mas é muito bom a gente parar e pensar sobre como era o coração de Jesus. E esse é exatamente o tema desta noite. Nós queremos, pelo Deus que você... O microfone está com... Quer usar outro microfone então? Muito bem. Vamos abrir então a palavra de Deus no livro dos Salmos, Bíblias abertas, no livro dos Salmos, no capítulo 86. Eu quero que você entenda que o teu coração é uma obra-prima extraordinária criada por Deus. O seu coração, ele bate 103 mil vezes por dia. Você tem cerca de 6 litros de sangue no seu corpo e o teu coração bombeia no movimento rotativo o equivalente a 17.560 litros, 510 litros de sangue por dia. 17.510 litros de sangue por dia é o que o seu coração bombeia no movimento rotativo. Você imagine o seu coração batendo 103 mil vezes por dia. Que coisa de fato extraordinária. Pega aqui assim a sua mão e feche. O teu coração tem mais ou menos esse formato. O coração de uma mulher pesa 290 gramas, o coração dos homens 360. Por isso que eu acho que o amor dos homens tem mais peso do que o amor das mulheres. O coração dos homens é maior e
sabe, tem 70 gramas a mais de puro amor em relação ao coração das mulheres. Nada a ver, não é verdade? Mas o fato, queridos, é que este coração, de acordo com Jeremias 17, versículo 9, a palavra diz que ele é o quê? Enganoso. O teu coração, sabe, por melhor que ele esteja, entenda, ele precisa ser trocado por um novo coração. E é interessante o que a palavra de Deus nos diz, né? O poeta sagrado Davi, em sua oração, ele expressou de uma maneira muito bonita como é o coração de Jesus. Mas antes de nós sabermos como é o coração de Jesus, eu quero citar um pensamento de Max Lucado. Max Lucado diz o seguinte: Deus o ama como você é. Tá vendo? Ninguém diz amém? Aqui. Mas tá ele se recusa Perfeito, né? a te deixar do mesmo jeito. Tem problema de algum outro cabo que tem. Ele quer simplesmente uma coisa: que você seja como Jesus. Não sei. Deus o ama como você é. Em 60 segundos, pense como você Pode ser que seja. Pode ser. E destaque pelo menos 5 a 10 qualidades que conseguem expressar o teu ser, o teu caráter, a tua pessoa. Como você é. Você é uma pessoa insegura, ansiosa, uma pessoa mentirosa, maliciosa, tendenciosa, egoísta, orgulhosa. Você é uma pessoa que não consegue controlar o seu temperamento, os seus desejos. Como você é. Note, Deus o ama como você é. Ninguém consegue nos amar assim, é uma coisa de fato extraordinária. Agora, Ele se recusa a deixar você continuar a ser do jeito que você, infelizmente, se encontra. Por isso, Deus deseja que você seja simplesmente como Jesus. Então, você já conseguiu pelo menos pensar em 3 qualidades que conseguem expressar como você é? Agora vejamos como é Jesus. Para nós sabermos como é Jesus, nós temos que recorrer a palavras, escrituras. Daí a razão da proposta do texto dos Salmos no capítulo 86, versículo 15. Davi, nesse capítulo, ele usa 2 palavras hebraicas para se referir à pessoa de Deus. Uma delas é a palavra que é traduzida como Senhor, Adonai. Esta palavra repete-se 7 vezes no capítulo 86. E a outra palavra ele usa apenas uma vez, que é Elohim, que se refere ao poder de Deus. Então, Davi, aqui no versículo 15, ele expressa que o poder de Deus está no seu caráter. Então, ele destaca 5 qualidades de Cristo. Note lá: mas tu, Senhor, és Deus, o que mesmo, queridos? Compassivo, cheio de graça, paciente, grande em o que, amados? Misericórdia e em verdade. Como você consegue lembrar essas 5 qualidades que expressam como é Jesus? Quais são as 5 qualidades? Compassivo. O que mais? Eu não estou ouvindo. Cheio de graça, paciente, misericordioso e verdadeiro. São, na realidade, 5 qualidades que expressam o caráter de Jesus. Então, na ótica de Davi, o poder de Cristo está na pessoa, no caráter do próprio Cristo.
É interessante nós entendermos que o nosso poder espiritual não está naquilo que nós fazemos, está naquilo que nós somos em Cristo. O poder espiritual reside exatamente nisso. Há muitas pessoas pensando que o poder espiritual está naquilo que ela faz, quando na realidade está naquilo que ela é em Jesus. Então, como eu sou, eu devo então me comparar como Jesus é. Jesus é o meu modelo, o meu parâmetro. A minha referência é Jesus Cristo. Não é a pessoa que está do meu lado. Não é um colega de classe ou de trabalho. Não é uma pessoa da minha família. A minha referência é Jesus. E a palavra aqui diz que Ele é compassivo. O que mais? Misericordioso, cheio de graça, paciente e verdadeiro. Assim eu devo ser pela graça de Deus e atuação do Espírito Santo. Davi, queridos, ele tinha uma concepção bem próxima da realidade de quem era a pessoa de Jesus. E eu acredito que Davi se baseou numa revelação de Cristo ao profeta Moisés no Monte Sinai, de acordo com Êxodo. Por favor, abra o compêndio de Deus no livro de Êxodo, capítulo 34, Bíblias abertas, em Êxodo capítulo 34. Em Êxodo 34, nos versículos de 1 a 6, você pode incluir também o versículo 7, Deus faz um convite para Moisés. As 2 tábuas da lei que foram escritas pelo dedo de Deus, devido ao estado de apostasia do povo de Israel, as 2 tábuas foram quebradas. Deus então ordenou que Moisés lavrasse então mais 2 pedras, a fim de que os 10 mandamentos pudessem ser reescritos. E o convidou a vir para o Monte Sinai de madrugada, e num pico, no cimo do monte, Deus então se encontraria com Moisés. E Moisés deveria estar sozinho, com mais ninguém. O fato é que Moisés então, naquela madrugada, se acordou para ter um encontro com Deus. Subiu o monte e ali então ele teve uma revelação da pessoa de Deus. E olha o que o profeta Moisés escreveu no versículo 6. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor. Deus o que, queridos? Compassivo, clemente, longânimo, paciente, grande misericórdia e fidelidade, verdadeiro. Então eu acredito que a visão que Davi tinha da pessoa de Jesus era na realidade baseada na própria Bíblia e nessa revelação que Moisés teve do Senhor. Então, queridos, pegando carona na experiência de Davi, no Salmo 87, versículo 15, eu entendo que a nossa visão de Cristo deve ser uma visão 100% biblicista. Amém? A nossa visão de Jesus, ela deve estar baseada, não é naquilo que eu penso, mas é naquilo que foi revelado na própria Bíblia. Imagine você, a semelhança de Moisés, ouvir a voz de Deus te convidando para ter um encontro com Ele de madrugada. Eu penso que, como nunca em nossa vida, precisamos nos acordar mais cedo para ir à presença de Deus. Se de repente, queridos, o horário que você está acordando não te dá tempo para passar mais alguns minutos na presença de Deus, é de se reconsiderar o teu programa e o teu horário de dormir e acordar. Deus quer ter um encontro com você de madrugada, no Monte da Comunhão. E quando nós escalamos o Monte da Comunhão e atingimos o pico desse monte, Deus se revela. E quando nós temos uma revelação da sua pessoa por meio da nossa
conexão espiritual, você passa a ter uma visão de quem Jesus é, isso faz toda a diferença em tua vida interior e espiritual. Deus se revela àqueles que o buscam de madrugada. As pessoas que têm comunhão com Cristo conseguem ter uma visão mais profunda do caráter de Jesus. E quanto mais nós o conhecemos, mais o amamos. Quanto mais convivemos com Ele, mais nos encantamos com a sua pessoa. E quanto mais nós o contemplamos, mais somos interiormente transformados. Deus seja grandemente louvado por isso. Aí, ao ler esses dois textos, de repente você pode pensar, e talvez você não tenha me feito a pergunta, mas você pensou: pastor, por acaso, esses dois textos do livro dos Salmos e do livro de Êxodo não estariam falando a respeito de Deus o Pai? E o Senhor está falando que se refere a Jesus? Vocês se lembram, no Evangelho de João, no capítulo 14, quando Jesus teve um encontro com os seus apóstolos, ele então diz assim: não se turbe o vosso, credes em Deus, crede também em quem? E aí ele faz referência: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, vou preparar-vos um lugar, e quando eu for vos preparar este lugar, virei outra vez. Então Jesus dá um vislumbre da glória da cidade santa e fala a respeito de sua segunda vinda. Naquele contexto, os apóstolos estavam ali na sua presença, os 12. Então ele tem um diálogo teológico diretamente com Tomé e juntamente com Filipe. Tomé lhe faz uma pergunta, para mim uma das mais importantes: Senhor, qual é o caminho? E aí é que surge aquela declaração de João 14,6, em resposta à pergunta de Tomé. Jesus então diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nesse momento, Filipe entra no diálogo e faz um pedido: Senhor, mostra-nos o Pai e isto nos basta. É o pedido que Filipe faz: mostra-nos o Pai e isto que nos basta. Está em João capítulo 14, versículos de 1 a 9. Aí Jesus, em síntese, responde: quem me vê a mim, vê o Pai. Está claro isso? Quem me vê a mim, vê o Pai. Então, queridos, os dois textos que nós mencionamos, o Salmo 86, versículo 15, e Êxodo 34, versículos de 1 a 6, e você pode incluir o versículo 7, eles estão falando a respeito de Jesus também. Porque quem me vê a mim, vê o Pai. Amém? Deus pode ser louvado por cada um de nós, mas a pergunta é exatamente a seguinte: o que é que nós precisamos? A Bíblia nos mostra em João 14, versículo 9, nós precisamos de duas coisas em relação a Jesus. Nós precisamos ter uma visão clara de quem é Jesus. Por isso ele disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Nós precisamos ter uma visão clara de quem é Jesus. Quando Paulo estava, indo para Damasco e teve um encontro com Cristo, e a sua luz foi tão forte que não só incidiu sobre os seus olhos, mas sobre o seu coração, e ele então caiu do cavalo. Queridos, naquele momento, Paulo teve uma visão clara de quem é Jesus. Ele então pergunta: quem és tu, Senhor? E qual é a resposta? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Como essa visão clara de quem é Jesus fez a diferença absoluta no coração e na vida de Paulo, sim ou não? Ter uma visão clara de quem é Jesus faz a diferença em nossa vida
e em nosso coração. Então, por favor, amados, à luz da palavra, João 14, versículo 9, podemos afirmar taxativamente que todos nós aqui precisamos ter uma visão clara de quem é Jesus. Quem é Jesus para você? Segunda coisa que nós precisamos, queridos, ter o mesmo sentimento de Cristo Jesus. É o que nos diz Filipenses, Bíblias abertas, Filipenses capítulo 2, abra o compêndio de Deus, em Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses 2, verso 5. A palavra assim então nos diz: tende vós o mesmo que? Sentimento que houve também em quem? Em Cristo Jesus. Então aqui estão nossas duas grandes necessidades para ter um coração como o dele. A primeira, ter uma visão clara de quem é Jesus, e a segunda, ter o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Isso é simplesmente extraordinário. Ter o mesmo sentimento de Cristo em relação às pessoas, em relação à vida, em relação à igreja, em relação à fé, em relação ao futuro, em relação à tua família, ter o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Espiritualmente falando, nós não temos como ser cristãos sem ter uma visão clara de quem é Jesus e sem ter o mesmo sentimento de Cristo Jesus. E é isso que Deus quer. Mas para nós termos o mesmo sentimento de Cristo Jesus, nós precisamos ter o coração dele. E Deus realiza um transplante espiritual, de acordo com o livro de Ezequiel, capítulo 36, verso 26. Por favor, abra o compêndio de Deus em Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. O texto bíblico assim então nos diz, Ezequiel 36, verso 26, quem encontrou diga amém. Dar-vos-ei coração o quê? Novo. Porei dentre vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Isto aqui é ou não é um transplante espiritual de coração? Sim ou não? Agora vocês imaginem o seguinte: o cirurgião que está fazendo o transplante é o pai da vítima. Ele está pegando o próprio coração do filho e colocando dentro de você. Ele sabe, como cirurgião, de que o filho não morreu por um acidente, por acaso. O filho morreu de propósito, a fim de que através da morte dele, você pudesse viver. O pai então, que é o cirurgião em lágrimas, pega o coração do filho e troca pelo teu coração, para que a vida do filho se projete, se reproduza em tua vida, para que o coração do filho pulse dentro do seu ser interior. Deu para a gente ter uma visão de como é sublime esse transplante do coração. Queridos, o primeiro transplante do coração ocorreu no dia 3 de dezembro de 1967. Dr. Christian Bernard realizou então o primeiro transplante do coração. Anos depois, em um congresso de cardiologia realizado no ano de 1970 em Bérgamo, o próprio Dr. Christian afirmou que não realizaria mais nenhuma cirurgia, mais nenhum transplante, antes sem que o problema da rejeição fosse resolvido. Graças a Deus, anos depois, com as novas técnicas cirúrgicas e com o surgimento de um novo medicamento, esse problema foi resolvido.
Mas havia uma questão muito delicada, que era a rejeição. Eu estaria nesta noite falando para pessoas que de alguma forma têm rejeitado o coração de Cristo. Queridos, o coração de Jesus, por favor, significa algo muito sublime. Por favor, próximo slide. O que significa esse transplante? Ter um coração novo é possuir um novo espírito. Leiam comigo: novos propósitos, motivos novos. Qual é o sinal de um coração novo? A vida transformada. Há um morrer dia a dia, hora a hora, para o egoísmo e o que mais? E o orgulho. É isto que significa esse transplante espiritual. E quando esse transplante acontece, há uma transformação de vida. Próximo slide. E essa transformação de vida, queridos, muda a sua visão da existência humana, a sua visão do mundo. Muda os seus valores, muda os seus pensamentos, muda os seus sentimentos, muda também o seu temperamento. Essa transformação muda o seu estilo de vida, muda as suas reações e os seus hábitos. Você passa de fato a olhar, a pensar e a se comportar como Jesus. Como podemos rejeitar o coração dele? Como podemos ser resistentes à transformação que Jesus realiza em nosso ser, em nosso coração? Sinceramente, você entende que simplesmente você precisa ser como Jesus? Você entende que precisa ter uma nova visão de Cristo, de que precisa ter o sentimento de Cristo? Mas para que isso aconteça, Deus tem que realizar uma mudança em teu coração. Nós vamos ouvir agora uma música, que é uma oração onde há um clamor para que Deus mude o nosso coração. E eu faço um apelo para que você entregue o seu coração hoje a Cristo e permita que Deus realize esse milagre em sua vida. Entender
aos teus pés me rendo, ó Pai, cumpra em mim teu querer, muda o meu Essa música traduz o que você sinceramente deseja que Deus realize no seu coração. Você entende que prostrado diante do Senhor em adoração, rendendo a sua vida a Ele, o próprio Deus faz esta obra em teu ser. Queridos, nesse momento agora de louvor e adoração, eu te convido a vir aqui à frente, entregando o teu coração de pedra e recebendo um coração de carne. Venha numa expressão de adoração e de entrega e permita que nesse momento de adoração o Senhor transforme o teu coração. Há mais alguém aqui que deseja que isso aconteça? Então nos aproximemos e juntos adoremos ao Senhor e que Ele mude o nosso coração, que Ele possa moldar o nosso ser. Vivi tão longe do Senhor, assim eu quis andar, até que eu encontrei o amor em seu bondoso olhar, seu maravilhoso olhar, seu
colocas em nosso ser interior o coração do teu próprio Filho. Que em cada um de nós bata o coração de Jesus. Que tenhamos uma visão clara de quem é Jesus. Que todos nós tenhamos o mesmo sentimento de Jesus Cristo. Que sejamos transformados a cada dia, a cada hora, a cada instante, pela contemplação de Cristo, pelo Senhor poderoso. Amém, Senhor. Nos envolvas em teus braços, que ao sair daqui para uma nova semana, saiamos amando um pouco mais a Cristo do que quando nós chegamos. Amém, Senhor. E saiamos daqui mais desejosos de escalar o monte da comunhão para ter uma revelação da tua pessoa. Amém, Senhor. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Nós saímos nesta noite desse tempo. Saímos nos braços de Jesus. Continue cantando conosco. Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar, e em breve sua face eu verei no céu. Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o